Olá pessoal, tudo bem? Eu quero mostrar para vocês aqui uma situação que aconteceu comigo e que nunca havia acontecido antes até então, tá? Eu geralmente faço o quê? Quando eu vou abastecer o carro, eu levo ele no posto, obviamente, abasteço e eu aproveito esse momento para calibrar os pneus, tá? E aí eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo nesse feriado de 7 de setembro, tá? O que aconteceu comigo? De madrugada, eu fui até o posto, eu ia viajar, né? Eu fui até um posto, tá? E aqui nesse momento eu não quero revelar qual posto, qual marca, porque não faz muito sentido, porque eu ainda estou resolvendo esse problema. Mas o que eu quero comentar com vocês? Eu fui lá, era, sei lá, coisa de 1h30 da manhã, abasteci e fui calibrar num posto que geralmente não é onde eu calibro e nem onde eu abasteço, porque o sistema estava fora onde eu faço, tá? E aí eu calibrei o pneu, né? Então vim aqui, tirei a tampinha, coloquei lá 35 PSI, pluguei aqui, fiquei segurando, paradinho, esperei. E aí essa é uma primeira dica. Segure sempre ele paradinho, não gira para um lado, não gira para o outro. Porque aqui dentro tem uma válvula. E essa válvula, se você já percebeu quando você leva seu carro no borracheiro, ele tira a tampinha e ele tem uma chavinha de bico de válvula que ele dá uma desrosqueada. Coisa de, meia volta, uma volta inteira e solta todo o ar rapidamente, tá? Qual que é a dica que eu dou? Eu coloquei até num shorts isso. Você, ao calibrar, primeiro, mantenha sempre a mão parada. Segundo, terminou de calibrar, ou carrega com você uma aguinha com espuma, numa garrafinha, ou vai na famosa baba, dá uma babada na ponta do dedo aqui, uma cuspidinha na ponta do dedo, passa nessa ponta aqui, ó, vou até soltar aqui pra gente garantir o entendimento, tá? Então, ó, essa válvula bem aqui, tá vendo? Ela tá vendo que ela tem um encaixezinho lá embaixo? Se você girar ela, o mínimo que seja, por qualquer razão, ou você pegar um calibrador ruim, né, que é muito comum em posto, eles estarem bem sucateados, ele pode começar a vazar essa ponta. Então a dica que eu te dou para não acontecer o que aconteceu comigo é sempre ao término da calibração, passa aqui ou uma baba ou essa aguinha com espuma igual tem na borracharia, é uma água com detergente, né? E vê se está vazando, tá? Eu vou comprar depois disso uma chave de bico de válvula. Não vi ainda quanto custa, mas não deve ser muito caro, para deixar no carro, para que se estiver vazando, eu possa ir lá e rosquear. O que aconteceu no meu caso? Começou a vazar, eu não percebi, fui rodando, né, a rodovia, tal, eu estava indo para Minas Gerais, né, eu sou de São Paulo, e aí eu fui rodando, e o que aconteceu? O pneu, ele ele foi murchando muito lentamente, tá? E o que aconteceu? Foi o pneu da frente, né, do lado do passageiro, ele foi murchando muito lentamente. O que eu percebi? O volante estava trepidando a 100, 110 km por hora? Nada, o volante estava super estável, tá? Mas quando a gente passava no olhinho de gato, ou seja, naquela tartaruguinha reflexiva pequenininha, eu ouvi um barulho diferente. Só que, obviamente, eu estava com criança no carro, tal, eu não ia parar no meio do nada, né, para ver o pneu. Então eu fui rodando até o próximo posto. Só que é aquela coisa, quando você está na rodovia, a distância entre um posto e outro é grande, né? Fui rodando, né? Esses pneus que estão aqui no carro, ó, eles foram comprados e instalados no finalzinho de janeiro, tá? E aí o que aconteceu quando eu parei para olhar? O pneu estava no chão, tá? E aí o resultado é esse, olha só. Esse é o pneu, igual os outros. Olha quanto tem de borracha aqui. Afinal de contas, eu quase não rodo com esse carro, né? Eu ia fazer fiz a viagem com ele, até por isso, porque eu rodo muito pouco com ele, tá? Olha quanto de borracha tem. Só que olha o que aconteceu. Por rodar murcho, né? Murcho, na verdade, ele estava no chão. Olha o quanto ele comeu de borracha da lateral, tá? Ah, Léo, mas não deu para perceber? Não deu. Não fazia nada o volante, exceto esse barulho pontual quando passava na tartaruga. O que me deixou muito contente, vamos dizer assim, pensando pelo lado positivo. Porque, olha aqui a marca, ó. Chama Rodex esse pneu. Comprei na Pneu Free, tá? Olha como é o escrito normal, tá vendo? Né? Tá ali, tá sujo ali, ó. Rodex Motion e tal. E aí, ó. Aqui, ó. O pneu comeu toda essa lateral. E aí você vai falar, ah, Léo, mas não dá para usar o pneu?
Então, não dá, sabe por quê? Porque você começa a ver aqui, ó, sinais da malha do pneu. Então não é seguro. Se você coloca esse pneu na frente e ele estoura, existe a chance de você conseguir segurar o carro no braço. Só que se você coloca esse pneu aqui atrás e ele estoura, você vira passageiro, tá? Não vale o risco. Então, eu já comprei o pneu, já fiz a instalação do pneu novo que está ali na frente, tá? Mas eu queria mostrar para vocês aqui, olha o estrago do pneu. E aí, por outro lado, olha só que interessante para quem fala assim, ah, mas pneu tem que ser de marca, né? Não compro pneu chinês, aquela coisa toda. Cara, pneu, acabou com o pneu, eu rodei até chegar num posto, né? Mas não deu nenhum problema, tirando o fato dele estar no chão. Do outro lado, ó, vamos ver aqui do outro lado. Ó, do outro lado ele comeu um pouco, mas não comeu tanto, tá vendo? Por causa do desenho aqui, ó, você olha pelo desenho, tá? Vamos virar de novo aqui, ó. E aí, você tem um pneu aqui que tá com a banda de rodagem novinha, só que ele acabou estragando, né? E aí eu rodei com o step, coloquei esse no step até para completar a viagem e para retornar para São Paulo, né? E aí você tem aqui, depois eu já no mesmo dia, né, eu comprei online, chegou lá, sei lá, uns dias depois, eu voltei de viagem, 2 dias depois o pneu já estava em casa e eu fui, né, num posto autorizado fazer a instalação, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? Essa dica. Muito cuidado na hora de calibrar o pneu, muito cuidado para não ter esse problema. No meu caso, quando eu levei no borracheiro lá em Minas Gerais, no posto, para ele, que eu pedi para ele o seguinte, ó, vamos colocar o step para rodar e esse aqui, vê se tem algum furo, algum amassado na roda, alguma coisa assim, corrige para a gente ter pelo menos um step, por mais que não fosse seguro rodar com esse cara. Né? E aí ele desmontou, ele olhou e ele pegou e falou assim, cara, não tem nenhum furo, não tem nenhum amassado na roda, mas ele falou, já sei o que é. Na hora que ele pegou a válvula, tirou a tampinha, colocou um pouquinho encheu e colocou um pouquinho de água, a gente via que estava vazando, né? Pegou a chavinha, ele deu sem brincadeira, ele deve ter dado 1/8 de volta, ou seja, um nadinha, uma viradinha mínima. Pronto, parou de vazar. Aí a gente verificou os outros 3 pneus para ver se estava vazando, não estavam, só esse que foi danificado, né? Agora, obviamente, você vai perguntar, tá, Léo, e aí, você ficou com prejuízo? Agora eu estou conversando com a rede, porque eu abasteço sempre em posto de rede, né, posto com bandeira. Estou conversando com o pessoal para ver como que a gente resolve esse tipo de coisa, uma vez que o meu pneu foi danificado por conta do calibrador, né, por conta do equipamento ali. E até o pessoal que eu fui fazer a instalação, ele falou, cara, evita de calibrar pneu no posto, porque os calibradores são bem zoados, são bem sucateados. E isso faz com que eventualmente comece a vazar, tá? Como é difícil, porque não dá para você ficar levando em auto center para calibrar, ainda mais quando no meu caso, que eu gosto de abastecer o carro geralmente de madrugada, ou seja, abastecer quando não tem muita gente, quando tá frio, né? Quando eu não rodei com o carro, né? Para poder calibrar com os pneus frios, né? Então fica mais difícil esse tipo de coisa de não ir no posto. Então a minha dica é, ao calibrar, faz a babinha ali, ou joga a aguinha para ver se não está vazando. E a segunda compra a chavinha do calibrador. Eu não comprei a minha ainda, vou pesquisar mais a respeito, escolher um lugar legal e compartilho o link com vocês daquela que eu escolhi para usar e para deixar dentro do carro, né? Porque no final, se começa a vazar, no posto não vai ter a chave para mexer com o bico, provavelmente. Então, eu já quero deixar isso certo, porque aconteceu uma vez em, sei lá, eu tenho 20 e poucos anos de carta, né? Mas não quero correr o risco de acontecer novamente e eu perder um pneu por conta disso, por conta de equipamento sucateado. Tá bom? É isso, pessoal. Essa é a dica de hoje e até o próximo vídeo.